Hoje nós vamos conversar acerca dos chamados direitos de liberdade, ou seja, nossa preocupação é em investigar tudo aquilo que diz respeito à ideia de liberdade a partir do que vem descrito no texto constitucional. Assim, a gente pode identificar a existência de algo que poderíamos denominar de um direito geral de liberdade ou de uma cláusula geral de liberdade que a gente encontra no texto constitucional. Esse direito geral de liberdade, essa cláusula que abre o modelo constitucional para a ideia de liberdade, a gente pode encontrar já a partir do próprio preâmbulo constitucional. Afinal de contas, o que vem descrito no preâmbulo da Constituição já nos dá a ideia dessa abertura para a liberdade. Não é por outro motivo que o preâmbulo da Constituição coloca a liberdade como sendo um dos valores supremos da República Federativa do Brasil, ao estatuir que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vejam que a própria ideia desses valores supremos, eles conduzem a essa cláusula geral de liberdade. Cláusula geral essa que é reforçada quando a gente pensa no caput do artigo 5º, que estabelece, entre outras coisas, que é garantida a inviolabilidade do direito à liberdade, ou seja, mais uma vez se estabelece esse direito geral de liberdade. Por isso que esse direito geral de liberdade vai funcionar como um princípio geral de interpretação e integração das liberdades em espécie e, claro, da identificação daquelas liberdades que sejam implícitas ao que vem determinado no texto constitucional. Essa cláusula geral, esse direito geral de liberdade, pode nos conduzir a identificar uma série de outras manifestações que a gente vai perceber no próprio texto constitucional. Então, a gente fala numa liberdade de expressão, a gente vai ter algo que vai se referir a uma liberdade de manifestação de pensamento, incluindo a liberdade de reunião, a liberdade de crença, a gente vai ter a perspectiva de uma liberdade de manifestação artística, de liberdade de ensino e pesquisa, comunicação, informação, a questão da liberdade de imprensa. Tudo isso vem estabelecido no próprio texto constitucional, a partir, repito, dessa cláusula de abertura constitucional para as liberdades, mesmo aquelas que não estejam explicitamente previstas no texto da Constituição. No que tange à ideia de liberdade, normalmente a gente associa a hipótese da manifestação do pensamento, da expressão do pensamento. Então, a Constituição também deixou isso claro quando, nos incisos 4º e 5º do próprio artigo 5º do texto constitucional, vai declarar formalmente essa livre manifestação do pensamento, quando há a determinação expressa dessa liberdade, existindo uma determinação de garantia, que é a vedação ao anonimato. Do mesmo modo, no inciso 5º, quando se fala que vai se assegurar o direito à resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, está se estabelecendo que aquela liberdade de expressão do pensamento, ela deve ter limites, e os limites podem estar constitucionalmente estabelecidos. É verdade, a pessoa pode manifestar livremente o seu pensamento, mas as consequências que vão advir dessa manifestação do pensamento podem gerar direito de resposta, além de indenização. Percebam que há ainda
próximo ao início da definição dos direitos fundamentais, a designação de que essa liberdade de manifestação do pensamento, de expressão do pensamento, deve abarcar também as atividades de natureza intelectual, artística, científica e de comunicação. É o que deixa claro os incisos 9 e 10 do próprio artigo 5º, né, ao estabelecer: é livre a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. E aí vem a garantia, independentemente de ser por censura ou licença. Né? Do mesmo modo, ao se referir a um direito de inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, assegura mais uma vez o direito de indenização para reforçar aquela percepção. Há uma ampla liberdade de expressão do pensamento. Essa ampla liberdade de expressão do pensamento gera consequências, e as consequências estão claramente percebidas como a possibilidade de que haja resposta e indenização por um dano eventualmente causado pelo exercício daquela liberdade de expressão. É bem entendido, como a gente vai ver, que a própria ideia de liberdade de expressão tem os limites, que são os valores essenciais do próprio texto constitucional. Essa ideia de fortalecer a liberdade da expressão do pensamento no direito brasileiro revela-se clara quando a gente olha essa necessidade constitucional de reforçar a proibição de qualquer tipo de censura. Então, a Constituição ela destaca essa impossibilidade da existência de censura, proibição que vai estar expressamente prevista, como a gente viu lá no inciso 9 do artigo 5º, e que vai ter uma repetição quando se fala da comunicação social no artigo 220 da Constituição, que também vai lá estabelecer: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A gente poderia imaginar que com isso nós estaríamos sem nenhum tipo de limite para a liberdade de expressão. Repito que falamos há pouco. Os limites e as restrições, elas devem existir para realizar um controle do abuso ou do eventual abuso da liberdade de expressão. Direito à resposta e indenização são alguns exemplos. No que se refere a esse ponto, a limitação, a possibilidade de limitação legislativa prévia à manifestação do pensamento, a ADPF 130 traz um excerto que é bem elucidativo. É quando o ministro Gilmar Mendes coloca o seguinte na emenda do acordo: as liberdades de expressão e de informação, e especificamente a liberdade de imprensa, somente podem ser restringidas pela lei em hipóteses excepcionais, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. Então, se reafirma a importância da liberdade de expressão do pensamento e se determina a existência de limites que, inclusive, podem estar previstos em lei, mas isso é uma excepcionalidade. Né? Essa lei federal poderia realizar ou pode regular alguns aspectos ligados aos espetáculos públicos e às diversões. Né? Por exemplo, com base no direito à informação, as pessoas devem saber qual é a natureza daquele espetáculo público, qual seria a faixa etária não recomendada, os locais e os horários em que a apresentação poderia se mostrar inadequada. Isso pode vir definido, inclusive em lei federal. Né? Sempre lembrando que o que não pode acontecer é que nós tenhamos uma restrição que retire o valor liberdade. Outro ponto importante se observar é a determinação constitucional, a vedação ao anonimato. Só que vejam,
que a ideia de vedação ao anonimato não vai excluir o chamado direito de sigilo da fonte, né? Tal garantia ela é fundamental para que haja a própria liberdade de expressão do pensamento, em especial na atividade ligada à ideia da liberdade de imprensa. Vejam que essa circunstância ligada aos agentes de comunicação social e aos advogados, por exemplo, vai ter que sempre ser harmonizada a partir do caso concreto. Mas o que importa é a determinação que a Constituição fez no inciso 14 do artigo 5º, né? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Então, mesmo existindo uma proibição ao anonimato, uma garantia, né, de que as pessoas eventualmente atingidas por aquelas afirmações devem ter o seu direito à resposta e à indenização, isso ainda vai estar temperado pelo sigilo da fonte, direito também de natureza fundamental. Mas a liberdade de expressão, ela também tem limites. E um dos aspectos importantes desses limites diz respeito àquilo que hoje em dia se chama de discurso de ódio, né? Então, a liberdade de expressão, ela pode tudo? Essa é a dúvida. Eu posso, com base no exercício de minha liberdade de expressão do pensamento, realizar um discurso de ódio? Essa situação ela foi tratada no habeas corpus número 82424 do Supremo Tribunal Federal. Tá? A gente sabe que a liberdade de expressão ela não é absoluta. Então, nesse habeas corpus, estava sendo julgado um caso concreto no qual se discutia a prática ou não do crime de racismo. E como a gente sabe, não é, lá no inciso 42 do artigo 5º, há uma determinação expressa do texto constitucional. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, há uma lógica constitucional clara no sentido de não permitir a existência de discursos de ódio. E aí continua a discussão naquele habeas corpus, né? Houve uma dúvida se um determinado escritor e editor de livros teria realizado ou não uma discriminação contra os judeus ao pregar ideias antissemitas, preconceituosas e discriminatórias. Ele foi absolvido na primeira instância, depois houve uma reforma do julgamento na Câmara Criminal. É um caso que vem do Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Depois houve um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, e depois houve a impetração no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por ampla maioria, né, 8-3, manteve a condenação imposta pelo crime de racismo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento reafirmado ali na segunda turma do Supremo, foi que, ao analisar a situação concreta, o líder de determinada religião publicou na internet vídeos e posts de conteúdo religioso discriminatório, terminou por ofender autoridades públicas, seguidores de crenças religiosas diversas, né? Conforme ficou sedimentado, e aqui a gente já vai estar também em sede de outro habeas corpus, a incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Afinal, o exercício da liberdade religiosa e de expressão não é absoluto, pois deve respeitar restrições previstas na própria Constituição. Nessa medida, os postulados de igualdade e da dignidade pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à liberdade de expressão, que não pode nem deve ser exercida com o propósito subalterno de veicular práticas criminosas tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância e de ódio público. Tá? Notem que isso é um reforço
ao que já havia sido decidido no habeas corpus 82.424, né? Esse último, que fala nesse problema do exercício da liberdade religiosa, foi também um recurso em habeas corpus, o 146.303, e foi julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ainda quanto à liberdade de expressão do pensamento, outra tensão que é interessante observar é a que diz respeito à liberdade de expressão versus as charges políticas. Então, a dúvida aqui é se quando alguém que faz uma representação jocosa ou uma representação em que faz com que haja uma representação de alguém a partir de uma charge, se isso violaria ou não os limites à liberdade de expressão. Ou, em outras palavras, se a liberdade de expressão poderia ser restringida. O ponto principal da controvérsia diz respeito à Lei 9504, em especial ali no inciso 2º do artigo 45, onde dizia que seria proibido, né, no noticiário, em relação às emissoras, tanto de rádio, televisão, como da imprensa escrita, que fosse usado truncagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que de qualquer forma degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. A questão aqui é a perspectiva de existir ou não um tratamento de humor humorístico em relação às eleições. Então, se esse era o ponto da discordância, o Supremo Tribunal Federal julgou essa ação direta de inconstitucionalidade, que foi a número 4451, em relação à lei das eleições, e na emenda determinou o seguinte: a liberdade de imprensa, assim abrangentemente livre, não é de sofrer constrições em período eleitoral. Ela é plena em todo tempo, lugar e circunstâncias, tanto em período não eleitoral, portanto, quanto em período de eleições gerais. Se podem as emissoras de rádio e televisão fora do período eleitoral produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam partidos políticos, pré-candidatos e autoridades em geral, também podem fazê-lo no período eleitoral. Outro ponto que também chama a atenção acerca dessas tensões da liberdade de expressão do pensamento diz respeito às chamadas biografias não autorizadas. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre essa questão na ação direta de inconstitucionalidade 4815. Então, o que o Supremo Tribunal Federal passou a entender foi que seria inexigível, eu não tenho como exigir, o consentimento da pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais como uma condição necessária para que a biografia pudesse ser realizada, né? Que pudesse ser produzida e publicada para poder ser mais claro. Então, é igualmente desnecessária a autorização das pessoas retratadas, como também de coadjuvantes ou familiares, em caso de pessoas falecidas. Desse jeito, houve uma reafirmação do direito à inviolabilidade da intimidade, da privação da honra e da imagem da pessoa nos termos do artigo 5º 10. Deixou claro que, em caso de transgressão, haverá também o direito de resposta proporcional ao agravo e o direito de indenizar, podendo-se pensar, em último caso, também na responsabilidade penal. Nessa decisão, ficou claro que, embora inexigível a autorização prévia, qualquer transgressão que afete honra, imagem, privacidade, intimidade das pessoas poderá gerar resposta proporcional ao agravo e o dever de indenizar. O modelo de liberdade da expressão do pensamento também vai entrar em confronto com o que atualmente a gente chama de direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é algo
que ganhou importância recentemente, em especial por conta do avanço dos modos de comunicação através da internet, né? Essa ideia, esse conceito de um direito ao esquecimento, trata-se especificamente do direito de uma pessoa não ter exposto ao público um fato que, mesmo sendo verdadeiro, possa lhe causar qualquer tipo de transtorno e sofrimento. As hipóteses são as mais variadas, mas a que normalmente se aponta é a que diz respeito ao fato de uma pessoa que eventualmente tenha cometido um crime e que tenha cumprido integralmente a pena a que foi condenado, a pena de prisão a que foi condenado, e venha a ser prejudicado ao procurar um emprego e se reinserir na sociedade, porque sempre aquela situação vai ser relembrada. Então, se fala nesse direito ao esquecimento, cada vez mais ampliado por conta do surgimento e da popularização da internet, né? Afinal de contas, se antigamente você teria que buscar num arquivo público um jornal antigo para ter acesso àquela informação, hoje, né, num simples clique, você vai ter tudo sobre aquele fato. Então, a dúvida que se coloca é como nós devemos equilibrar a liberdade de expressão do pensamento, a ideia de um direito à memória, um direito à verdade, em relação a essa tensão com um outro direito, que seria um direito ao esquecimento. Isso vem sendo discutido no Brasil em série de recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal, e a Procuradoria-Geral da República tem defendido a seguinte tese: o direito ao esquecimento, por ser desdobramento do direito à privacidade, deve ser ponderado, no caso concreto, com a proteção do direito à informação e à liberdade de expressão. É importante reforçar que, do mesmo modo que o direito à liberdade de expressão, isso já ficou claro, imagino, é um direito fundamental, também o direito à indenização por danos materiais e morais provocados pelo abuso da liberdade de expressão é também um direito fundamental. O importante é observar que a percepção de como, num caso concreto, a gente deve fazer o tempero dessas situações, liga à perspectiva do princípio da proporcionalidade, né? Então, o próprio inciso 5º do artigo 5º fala que o direito à resposta é proporcional ao agravo. Então, implicitamente, nós estamos falando do princípio da proporcionalidade. Então, a responsabilidade pelo exercício da liberdade de expressão, em especial quando a gente fala da liberdade de imprensa, ela tem que ser vista, focada numa análise específica sobre a existência de dolo ou culpa na ação do agente causador do dano. E também tem que levar em consideração a própria posição da vítima. Por exemplo, se é ou não uma personalidade pública, hipótese em que só ensejará a responsabilidade se houver uma culpa grave, se o que eu estou informando diz respeito à conduta de uma pessoa pública, por exemplo, eu tenho que entender que há um interesse público que deve aí se sobrelevar. Agora, se a ofensa ocorre a partir de uma culpa grave daquele que divulga, aí, claro, nós estamos perante o abuso da liberdade de expressão, né? Por isso que é um dos pontos mais sensíveis, em especial quando nós tratamos de um Estado democrático de direito. Outro caso interessante de se observar acerca da liberdade de expressão do pensamento é aquilo que ficou conhecido como a Marcha da Maconha. O Supremo Tribunal Federal enfrentou o tema numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi a DPF número 187, e o julgamento foi unânime naquele momento, né, por 8-0. A ideia é que a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de reunião e, claro, a lógica do direito das minorias deve ser considerado como fator de legitimação dos movimentos. Então, a ideia de você ter um evento
no qual você defende a descriminalização da droga, isso não deveria ser impedido. Só que há, claro, condições para que isso ocorra, porque a gente sabe, nenhum direito ele é absoluto. Então, no julgamento, o ministro Luiz Fux estabeleceu as seguintes condições ou parâmetros objetivos. Primeiro deles, a reunião deve ser pacífica, sem armas, previamente noticiada às autoridades públicas quanto à data, horário, local e objetivo, e sem incitação à violência, já é a determinação do próprio direito à reunião que tem na Constituição. Não se pode admitir a incitação, incentivo ou estímulo ao consumo de entorpecentes na sua realização. Afinal de contas, o que se pede é a descriminalização, mas ela ainda não há. E, naturalmente, não poderá haver consumo de entorpecentes na ocasião da manifestação em evento público, né? Nas manifestações, obviamente, por força da legislação protetiva, ficou proibida a participação de crianças e adolescentes. Um outro assunto que parece também aqui importante sobre liberdade de manifestação do pensamento diz respeito às tatuagens, não é? Em especial essas pigmentações no que se refere aos concursos públicos, a existência de eventual limitação num concurso público em relação a uma pessoa que tenha tatuagem em sua pele. Isso foi discutido no Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 898-450. E aí, apreciando o tema 838 da repercussão geral, o STF decidiu as seguintes teses. Então, vamos lá. Os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter fundamento em lei em sentido formal e material. Então, tem que ter uma lei que fundamente aquilo que está colocado no edital. Não pode ser um mero capricho do edital do concurso público. Continua. Os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Então, a ideia do ministro Luiz Fux, continuando, foi a seguinte: tatuagens que representem obscenidades, ideologias terroristas, discriminatórias, preguem violência, criminalidade, discriminação de raça, credo, sexo, origem, temas que são contrários ao próprio modelo do Estado democrático de direito, esses podem sim obstaculizar a função pública. E aí, uma restrição que aconteça nesse sentido não deve se afigurar inconstitucional, né? Ela não é desproporcional dentro do que o sistema constitucional defende enquanto seus principais valores. A liberdade de expressão do pensamento ela vai ter, claro, um conteúdo, né? E esse conteúdo diz respeito às minhas liberdades de consciência, de crença, de culto. Eu manifesto aquilo que livremente eu adquiro como sendo o meu pensamento. Então, vejam, as liberdades de consciência, de crença e de culto, elas normalmente são agrupadas no mesmo conjunto, né? Então, a gente fala como sendo de liberdades religiosas. Mas, claro, nem sempre serão liberdades religiosas. Às vezes, a ideia de consciência ou de um modelo de convicção não obrigatoriamente vai estar ligado a uma religião, né? Então, embora essa liberdade tenha esse vínculo forte com a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, portanto, assume uma dimensão que é uma dimensão mais ampla, né? Inclusive sob efeito de você falar na hipótese de objeção de consciência. Afinal de contas, é textual do artigo 5º que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Então, isso aí fica claro como a ideia da liberdade de consciência é mais ampla do que apenas a questão da crença religiosa e do culto, né? Porque a convicção filosófica e política está dentro da ideia da liberdade de consciência. Um bom exemplo para a gente analisar sempre
é a questão do serviço militar obrigatório. Ele vem fixado. Então, é uma obrigação legal. Eu posso ter uma objeção de consciência para não realizar o serviço militar obrigatório. Ah, ótimo, eu tenho agora que cumprir uma prestação alternativa, né? Agora, se eu não cumprir a prestação alternativa, eu estaria me eximindo de uma obrigação legal a todos imposta, né? Claro que essa obrigação alternativa, essa prestação alternativa, ela vem fixada em lei, né? Quando a gente imagina a liberdade de crença e de culto, a gente deve sempre pensar que há uma proteção ao exercício dos cultos religiosos, né? Algo que tem de ser também garantido pela lei, que é a proteção do local de culto, suas liturgias, bem como a prestação de assistência religiosa, unidades civis de internação coletiva e também nas unidades militares de internação coletiva, né? A ideia da liberdade de consciência, crença e culto vem também em vários outros pontos da Constituição. E algumas situações elas são interessantes. A primeira diz respeito à laicidade do Estado. Então está lá no artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencionados, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a DIN 5257. Nessa DIN, ele estava vendo uma norma do Estado de Rondônia que dizia que a Bíblia Sagrada deveria ser o livro base de fonte doutrinária naquele Estado, com pleno reconhecimento por aquele Estado. E o STF, naquele momento, disse que isso violava os preceitos constitucionais, né? Da decisão do STF, a oficialização da Bíblia como livro base de fonte doutrinária para fundamentar princípios, usos e costumes de comunidades, igrejas e grupos no estado de Rondônia implica inconstitucional descrime entre crenças, além de caracterizar a violação da neutralidade exigida ao Estado, de um modo geral, pela Constituição Federal, né? Então, vejam que essa situação gera uma flagrante inconstitucionalidade. Outra questão interessante é a que fala sobre o ensino religioso. Então, isso vem lá no artigo 210 da Constituição. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. E aí vem o parágrafo 1º, que é o que interessa. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Já houve uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 4439, sobre o tema. E o que ficou consignado é que essa matrícula ela é facultativa, logo a pessoa que estiver inscrita nessas disciplinas não poderia sofrer uma reprovação, por exemplo, porque o frequentar a aula deve-se a uma matrícula não obrigatória. Então, essa é a ideia do artigo 210. O artigo 226, que trata da ideia de família, também traz um aspecto interessante sobre a liberdade de consciência, crença e culto, que é quando se refere à possibilidade do casamento religioso ter efeito civil nos termos da lei. Então, o casamento religioso pode ser o casamento de qualquer religião, ou, para ser mais correto, celebrado por qualquer líder religioso. Então, tanto faz onde ele vai ser celebrado. Ele vai ter, claro, o mesmo efeito que qualquer exigência normativa para o casamento civil tem. Um problema que levantou e ainda levanta uma grande discussão diz respeito à possibilidade de utilização de animais
para que eles venham a ter um sacrifício ritual em culto de determinadas religiões. O STF já enfrentou a questão. Para o STF, é constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal, com base nessa maioria, entendeu que a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que tratava sobre essa questão, deveria ser interpretada a partir do consignado pelo Supremo Tribunal Federal. É interessante depois se olhar esse recurso extraordinário 494.601, porque a gente percebe que há aqui um choque entre direitos fundamentais e a utilização do critério de solução foi muito mais para que não houvesse o aniquilamento do exercício de nenhum dos direitos fundamentais ali conflitantes. Além dessa questão ligada à liberdade de consciência, culto, crença, a gente tem outro ponto importante, que é o que a gente chama de liberdade de cátedra, ou seja, aquela liberdade de ensinar e aprender. A Constituição estabelece essa liberdade no artigo 206, ao estabelecer como princípios do ensino a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, baseado no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistindo, obviamente, isso tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. Um caso importante decidido pelo Supremo Tribunal Federal foi a DPF 548. A DPF 548 ela foi ajuizada pela então Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, contra decisões de juízes eleitorais que determinaram a busca e a apreensão de panfletos e materiais de campanha eleitoral em universidades e nas dependências das sedes de associações de docentes. Proibiram aulas com temática eleitoral e reunião e assembleias de natureza política, impondo a interrupção de manifestações públicas de apreço ou reprovação a candidatos nas eleições gerais do ano de 2018, em universidades federais e estaduais. O Supremo Tribunal Federal, depois de uma decisão liminar que havia sido proferida pela ministra Carmen Lúcia, nessa DPF, terminou por entender que os efeitos de atos judiciais ou administrativos emanados de autoridade pública que possibilitem, determinem ou promovam o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente, a coleta irregular de depoimentos de cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação de pensamentos em ambientes universitários, deveriam ser suspensos. Essa arguição ela ficou muito importante, em especial porque ela garante agora a liberdade de cátedra, ou seja, os professores eles têm a possibilidade de, ao externar o seu pensamento, fazê-lo a partir do que o modelo crítico e científico que ele domina possa ser compreendida dentro daquela constância. Mais uma vez, é interessante se fazer a leitura dessa DPF 548, porque a decisão ela foi tomada num sentido muito garantista. As providências impugnadas nessa ADPF feririam o princípio garantidor de todas as formas de manifestação da liberdade, desrespeitavam a autonomia das universidades e a liberdade dos docentes e discentes. Então, é por isso que esses direitos constitucionalmente assegurados, para que o ensino e aprendizagem se conjuguem, para garantir esses espaços de libertação da pessoa a partir de ideias, compreensões do mundo convindas, que devem ser expostas para o convencimento, para o debate, sem dogmas específicos,
Isso tudo é o que garante, em última análise, o próprio modelo do Estado democrático de direito, né? Então, nessa DPF, de modo expresso, ficou garantida a liberdade de aprender e ensinar e ainda de divulgar livremente esse pensamento.